E aí, gente, vamos para uma breve apresentação bem rapidinho. Esse canal aqui, ele é destinado para as pessoas, né, que deixaram para estudar para a última hora, né, e a prova é amanhã e a pessoa não tá entendendo nada que o professor tá falando na sala de aula e tá totalmente perdida. Então, eu vou ajudar vocês só um pouquinho, porque isso não tira o fato de vocês estudarem, tá bom? Mas assim, são mais coisas objetivas, termos, conceitos, coisas que embolam. Então, eu espero ajudar vocês nessa parte. Introduzindo conceitos 1, porque né, foi dividido em dois para ficar mais fácil. Então, além desses, tem outros conceitos que são fundamentais para poder entender a anatomia propriamente dita. Então, vamos lá. O que é anatomia? A anatomia é a ciência que vai estudar macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então, de forma mais ampla aí, isso que é a anatomia. A anatomia sistêmica já vai estudar a anatomia dos sistemas do indivíduo, sistema respiratório, sistema circulatório e etc. Né? Então, aí a gente já tem uma definição de anatomia. Normalidade e variação anatômica. Normal para anatomia é tudo aquilo que é mais frequente numa amostragem de indivíduos. Então, se eu estou lá fazendo o estudo, eu vejo que naquela população tal estrutura é mais frequente, sei lá, a maioria dessa população tem 1,60. Então, esse é o conceito de normalidade. Porém, quando eu começo a observar, eu também começo a notar que existem pessoas de estaturas diferentes. Isso faz com que elas tenham prejuízo na função. Elas param, elas têm dificuldade para andar, têm dificuldade para comer, essas coisas? Não. Então, isso se chama variação anatômica, quando eu tenho uma variação na forma sem prejuízo na função. Então, eu tenho um exemplo aqui do lado de um estômago. O primeiro é mais verticalizado e o outro estômago é mais horizontal. Você acha que essa variação na forma, eu tenho um prejuízo de função? O estômago deixa de fazer sua função de maneira correta? Se a resposta for não, então isso se chama variação anatômica. Então eu tenho aqui outro exemplo também para entrar de vez. Se cair na prova que é a variação anatômica, você vai saber que a variação anatômica é uma constante, onde existem variações na forma, porém sem a perda da função. Tem aqui igual o exemplo que eu dei antes. São pessoas com estaturas diferentes, porém isso não atrapalha na vida delas, na função, isso não tem perturbação da função. Aí vem o conceito anomalia. Anomalia é quando existe uma variação da forma, aí vem a diferença, com o prejuízo da função. Então, apesar da variação, eu tenho prejuízo. Então, se cair também na prova lá, cite a diferença de anomalia e variação anatômica. A diferença é que anomalia eu tenho prejuízo de função. Aqui é um exemplo para vocês. Lábio leporino é quando o tecido que forma os lábios não se juntam completamente durante a gestação. Daí o bebê nasce com essa fenda chamada fenda palatina. Na verdade, a fenda palatina é dentro da boca, aí no lado seria uma fenda no lábio. Você acha que essa variação prejudica a função de comer, por exemplo, do bebê? Se a resposta for sim, então isso se chama anomalia. Percebeu? Simples, né? Aí vem o conceito de monstruosidade. Se a anomalia for tão acentuada a modo de deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral incompatível com a vida, denomina-se monstruosidade. Finalizando agora com os fatores gerais de variação. As variações anatômicas ditas individuais devem ser acrescentadas àquelas decorrentes. Estes, em conjunto, são denominados fatores gerais de variação anatômica. Então, esses aí são os fatores que têm que ser levados em consideração. A idade, o sexo, a raça, o biótipo e a evolução. Então, a gente finaliza essa aula e na próxima a gente vai falar sobre produção anatômica,
planos de delimitação, secção, eixo do corpo, termo de posição e direção, e princípios gerais de construção.